Bom dia. Opa, pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Módulo 14, curso de extensão Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Eu sou Eduardo. Esses 22 módulos em formato de conteúdo digital, conteúdo online, vídeo aula, como vocês quiserem chamar aí, fazem parte da minha graduação, meu estágio online, referente à minha graduação em licenciatura da religião, pela Uninter, tá? Hoje aqui, módulo 14, Fundamentos Doutrinários Umbandistas, aula 14, conteúdo 14, tudo 14. Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia dentro do terreiro, tá? Isso é muito importante porque toda vez que você chega numa casa, você já vai se deparar com uma estrutura hierarquizada pronta e você às vezes não entende o porquê das funções ou porquê determinados procedimentos são tomados dentro daquela comunidade de terreiro ali, né? O nosso objetivo hoje é apresentar o objetivo da hierarquia dentro do terreiro e identificar as diversas funções que podemos ver dentro dos templos. Claro aqui que a gente bate sempre as mais comuns, mas existem diversas funções dentro da comunidade umbandista. Muitas, inclusive, são oriundas dos cultos tradicionais de nação, inclusive nomenclaturas, tá? Então, para alcançarmos esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar templo de Umbanda, né, como local de trabalho. Muitas das vezes as pessoas, por ter dentro do terreiro um amigo, um familiar, acaba confundindo as coisas e esquece que antes de ser um familiar, ali dentro do terreiro, pelo menos, antes de ser um familiar, vocês são irmãos no santo. Então vocês têm obrigações, né, ritualísticas, religiosas. E a relação familiar consanguínea ou de amizade que existe, né, foi construída fora do terreiro, ela mantém-se, mas ela não sobrepõe, né, as obrigações, funções que o indivíduo tem como médium da casa. Beleza? Às vezes as pessoas confundem as coisas ali e não é assim que funciona, tá? Dirigente não é Deus, né? O que acontece? Muitas das vezes o público, né, principalmente o leigo, encara a figura do dirigente como se fosse uma pessoa infalível, como se fosse uma pessoa que estivesse sempre caminhando nas nuvens, todo saber, todo conhecimento. E não é assim que funciona, tá? O dirigente é uma pessoa que recebeu a missão ou assumiu, né, tomou para si o compromisso de guiar aquela comunidade religiosa, que conduz liturgicamente, muitas das vezes psicologicamente, emocionalmente aquela comunidade, às vezes até financeiramente, e funciona como o alicerce, entre aspas, daquela casa, né? Dita regra, dita fundamento, faz obrigação, dá aconselhamento, função de um sacerdote, como um padre, como um pastor, como, né? Então, ele não é Deus, ele é um ser humano normal, pô. Também tem problema, também fica triste, também tem problema financeiro, também tem problema amoroso. É uma pessoa normal. É, é passível de erro, é passível de falhas. Tá? Então, muitas das vezes a pessoa, por ver aquela pessoa ali, aquele pai, aquela mãe sentada naquela cadeira ali, acha que... E não é assim que funciona, tá? E funções na casa umbandista e uma breve conclusão. Então, o terreiro é uma microsociedade com pessoas de diversos níveis intelectuais e capacidade de compreensão. Isso a gente já tratou em módulos anteriores. A Umbanda, ela é inclusiva. O que basta para que uma pessoa, um indivíduo, ele adentre na corrente religiosa e ascenda até os
as funções mais altas, entre aspas, até o topo da hierarquia da religião, é o próprio empenho e compromisso do indivíduo. Não é grau de escolaridade que vai determinar isso aí, não é grau de financeiro, né? Não é condição financeira, condição social, gênero, não é nada disso. É o compromisso do indivíduo para consigo e, consequentemente, com a sua religião, e o empenho, a assiduidade, né? Compromisso com a casa. É só isso. Então, é um modelo de sociedade onde você vai encontrar, dentro do mesmo terreiro, gente que tem faculdade, gente que tem doutorado, gente que não tem nem o primeiro grau, pessoas, advogado, médico, coletores, desempregados. Você vai encontrar branco, preto, amarelo, roxo, vai encontrar todo tipo de gente ali dentro. Tá? Então ela é uma religião muito inclusiva. Para que não haja confusão e o desrespeito, principalmente por parte dos recém-iniciados, se faz necessário que exista uma estrutura hierarquizada pautada no amor, mas também no respeito e na disciplina. Então, todas as estruturas da sociedade, elas têm, mesmo que não explícitas, uma hierarquia, pô. Todas, 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 todas. Na família tem uma hierarquia. Na empresa que você trabalha tem uma hierarquia. No seu país, né? Tem uma hierarquia. O presidente e tal, executivo, legislativo, judiciário, entre eles mesmo tem a hierarquia interna nos poderes, né? No seu trabalho também tem alguém que é o chefe, tem alguém que é o gerente, tem alguém que é o... Existe uma hierarquia. Na sua casa, às vezes pode ser, se for o casal constituído, né? O casal pode exercer essa hierarquia, se só tiver o pai ou se só tiver a mãe, né? Exerce essa hierarquia ali dentro, coordena os trabalhos, dá ordem, paga função, fiscaliza, né? Controla, coordena. Então, em todos os segmentos da nossa sociedade, independente se é de relação de trabalho ou não, existe uma forma, né? Uma estrutura hierarquizada. E como dizia o Caboclo Mirim, banda é séria, é coisa séria pra gente séria. Então, como ela é uma religião que tem muita divergência de fundamentos e de ritos e de crenças internas, então se faz necessário que exista ali a figura do chefe de terreiro, do dirigente, do babado, da IA, para poder coordenar e dar um norte para aquela casa, para aquela agremiação ali. Senão fica todo mundo batendo cabeça, cada um faz o que quer e não é assim que funciona, tá? Então o templo de Umbanda não é bagunça. Não é bagunça. Às vezes eu vejo assistente chegando lá, as meninas com topzinho, com mini saia e... Cara, roupa não define, né? Ah, roupa não define caráter. Ok. Mas eu duvido que a pessoa ia chegar em um outro templo religioso, num templo budista, num templo, né, numa sinagoga, numa igreja católica, igreja evangélica, com trajes que eu vejo em alguns terreiros aí. Então, para cada situação na sua vida, né, você se veste de uma maneira compatível. Você vai para um templo religioso, independente de qual crença, você se veste de um jeito. Se você vai para uma entrevista de emprego, você se veste de um jeito. Se você vai para um casamento, você se veste de um jeito. Simples assim, pô. Não tem trauma, não tem por que gerar trauma por causa disso, pô. O respeito começa nesse momento aí. Você já vê que a pessoa está respeitando onde ela está entrando ou não está. Não deveria ser necessário lembrar isso, mas infelizmente o que vemos pelos terreiros Brasil afora, eu falo Brasil afora porque a minha profissão já me permitiu ir viajar a diversos estados e eu já frequentei diversos terreiros em diversos estados do Brasil, tá? Então eu já vi algumas coisas que eu achei meio absurdo.
tá? Eu presenciei algumas coisas que eu achei meio absurdo, né? Então, por isso que eu falo sempre em contexto geral. Lógico, por eu ser do Rio, eu visitei mais terreiros e agremiações no Rio de Janeiro, mas, né, eu tive uma visão um pouco geral. Os absurdos são os mais diversos, gargalhadas inoportunas, então o pessoal tá matando aquela saudade, ou tá conversando sobre assuntos corriqueiros enquanto a sessão não começa, ou no intervalo, e vem aquela gargalhada que a gente entende que existe toda uma preparação pré-gira para você deixar o ambiente equilibrado e vem aquela pessoa e, né? Ou às vezes até a sessão rolando, tipo, não está na minha vez de me consultar, eu vou ficar aqui papeando, tá conversando uns assuntos completamente inoportunos e sai aquela gargalhada ou sai aquela besteira em voz alta. Então, temos que ter discernimento. Brincadeiras inconvenientes, cambono descompromissado. O cambono descompromissado é o cambono que ele tinha que ficar ali com aquela entidade para estar prestando um apoio, um auxílio, mas ele fica voando para cá, para lá e conversando com o pessoal e não presta o apoio que deveria prestar, tá? É médium que chega a hora que quer, que sai a hora que quer. Isso aqui também é uma situação que é um pouco complicada porque a gente entende que as pessoas têm a sua rotina, né? Muitas das vezes a sessão começa no horário X, mas a pessoa trabalha no horário X e não consegue chegar no horário X, só consegue chegar no horário Y. Ok, entendemos. Isso aí é super válido, né? Porque é algo que independe da vontade do médium. Mas existem situações que o médium ele simplesmente chega tarde porque ele quer chegar tarde, ou porque ele não está compromissado com aquilo ali que está acontecendo. Então fica ali, dorme até um pouquinho mais tarde, ou sai um pouquinho mais tarde de casa, aí chega, o rito já está rolando, ou já passou a defumação, ou já. Isso aí também é complicado. E também aqui, ó, sai a hora que quer. Tem uma festa para ir, tem um não sei o que para ir, tem um. Tá cansado, aí pede para ir embora e. Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Porque é o que eu sempre falo, ninguém, diferente de outros segmentos religiosos, você não vai ver nenhum bandista batendo lá na porta de ninguém, chamando ninguém para dentro de terreiro. Estou falando agora, né? Não sei no futuro, né? Com as transformações da religião, os rumos que ela vai tomar. Mas agora, esse é um procedimento que não acontece. Ninguém foi lá na tua porta, ei, fulano, você tem 5 minutinhos para ouvir a palavra de Oxalá? E te convidar para chamar para dentro do. Ninguém, pô. Então, se você voluntariamente se liga, se conecta a uma casa religiosa, então você assume a responsabilidade, né, com aquela casa e com os ritos que ela pratica. Então honre seu compromisso. A palavra do indivíduo é a coisa mais importante que ele tem na vida, tá? Entre outras atitudes de deixar qualquer um de cabelo em pé. A gente vê algumas bizarrices aí, tanto do corpo mediúnico quanto dos assistentes, e deve-se ter atenção nos procedimentos. Peço desculpa pelo carro de som, tá? Eu estou bem perto de uma das vias principais aqui da cidade onde eu estou. Eu estou no Amazonas nesse exato momento. E tá tendo comício, tá tendo carreatas e de vez em quando vai passar um carro aí, ou de anúncio ou de comício, ou um motoqueiro fazendo manobras aí, então já peço desculpa de antemão, tá? Para que a sessão, e aqui tá errado, não é sessão com cedilha, tá? É sessão com 2 S. Para que a sessão não se transforme em balbúrdia, se faz necessário que exista uma estrutura hierarquizada que coordene e conduza a sessão de maneira adequada. Ora, se não tem um cacique na tribo, cada índio faz o que quer. Esse papo de consciência social, responsabilidade solidária, na prática a gente sabe que não funciona porque a gente está lidando com egos e às vezes um ego é mais alto que o outro. É muito difícil, muito difícil. Então, para que os trabalhos sejam direcionados para o fim
que ele se destina, qual é? Caridade, tem que ter um pessoalzinho ali responsável por dividir, coordenar, controlar aqueles atos litúrgicos. A defumação, né? Vai estar a mãe, ó, pessoal, para cá, não sei o que, assistência, levanta, senta, não sei o que, tá, ó, agora, intervalo, volta, não sei o que, pá. Tem que ter alguém para coordenar isso aí. Isso é gestão. Gestão de tempo, gestão de materiais, gestão de recursos humanos. O dirigente, ele não é só dirigente. O dirigente é também um psicólogo, é um gestor, um administrador. Não é só botar o branco ali, fazer o rito e bater o palmo, cantou para subir e acabou, não. Então, existe todo um processo de gestão. Ele tem que prever um calendário. Alguns, né, planejam trabalho em calendário anual, outros trabalham com calendário, né, mensal. Ó, mês de novembro. Então, as nossas sessões são todo sábado. Primeiro sábado, a sessão vai ser de caboclo. Segundo sábado, sessão de preto velho. Terceiro. Então, é todo um trabalho de gestão. Ó, qual o horário que vai começar a sessão? Horário tal, palestra de 1 hora, passe de hora tal, intervalo. É todo um trabalho de gestão. Aqui que vai acontecer? Os trabalhos são otimizados, porque você tem, teoricamente, um horário para começar, um horário para terminar. Você já tem todo um cronograma escrito, previsto. Então, os médiuns já sabem o que eles vão precisar trazer de material. Já acende a luzinha aqui. Bom, vai ser sessão de caboclo. Então, tem que estar com os pontinhos ali, com as orações de caboclo na cabeça para poder cantar. Tá entendendo? Então, é todo um trabalho de gestão que é formalizado, que é colocado em prática através dessa estrutura hierarquizada, tá? Isso também já vem de fato social, né? Aquela coisa da mãe, né? Mãe de santo, né? Ser ali do pajé, ser o mais sábio ou de ter mais conhecimento dentro da sua comunidade. Então, você ter respeito e obediência por aquela pessoa em virtude do seu conhecimento, da sua sabedoria. Então, isso aí já é um conceito que é meio intrínseco aí à comunidade religiosa, principalmente afrodescendente. Deve existir uma separação de coisas. O fato de existir alguém na função de fiscal ou disciplinador não quer dizer que não possam existir brincadeiras ou amizades salutares. Pelo contrário. Então, porque tem uma pessoa ali na função de fiscalizar, de coordenar, de controlar, não significa que você não pode conversar com seu irmão, você pode ter um papo saudável ali, né? Dar umas risadas, lógico que, né, com moderação, né? Não tem problema nenhum. Só que ele tem a responsabilidade de fiscalizar, controlar e coordenar, né, os atos, ritos que serão realizados por ocasião daquela sessão religiosa. Então pode sim existir uma sã camaradagem, uma conversa, porém essa relação tem que estar bem definida. A gente está conversando aqui, mas acabou o intervalo, tem que entrar para dentro do terreiro. O cara pega, o pessoal começa, vamos entrar, assistente senta, não sei o que, cada um no seu lugar, entendeu? Tem que ter essa separação, essa divisão. E o contrário disso, o fiscal, a pessoa que está na função de controlar, de coordenar, é funcional. Então o filho de santo ele não pode ficar magoadinho ou achar que o irmão tá querendo, né, aparecer. Não, é funcional. Se é funcional. Se é funcional, a gente entende e respeita. Em contrapartida, o camarada que está na função de fiscal, ele tem que saber que aquilo é uma função dentro da liturgia, da hierarquia daquela casa, que não torna ele melhor do que ninguém.
Então ele tem que tratar os seus irmãos no santo com urbanidade, com dignidade, com respeito, com educação. Não é, vamos entrar, sabe? Com grosseria, com... Não, é só uma função. É uma responsabilidade a mais. Não torna ele melhor que ninguém, não torna ele mais especial que ninguém, tá? A confraternização entre os filhos da corrente é ferramenta de união e coesão, que posteriormente se reverterá em energia positiva dentro do terreiro. Então lembra que a gente sempre está falando desse conceito de corrente, elo da corrente, né? Que toda a comunidade faz girar essa energia, esse axé dentro do templo. Então essas relações salutares de energia, de manifestações de camaradagem, isso aí fortalece a corrente mediúnica. Então é muito positivo. Agora não pode ser em momentos inapropriados, né? O mais importante nessa história toda é saber que tudo tem seu momento e que o templo é lugar de fé, oração e principalmente de trabalho. Confraternização fica em segundo plano, tá? Então, foco. Põe no sábado, na sexta, na quarta, qualquer que dia seja o dia da sessão do terreiro que você frequenta. Tô indo para quê? Caridade, prestar caridade, trabalhar. Esse é o foco. Você não está indo para botar fofoca em dia, para confraternizar, não, você está indo para trabalhar. Lógico que no decorrer do trabalho, igual no nosso emprego mesmo, a gente trabalha, mas a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente dá umas risadas, a gente desabafa, não sei o que. Normal, pô. Simples assim. Para isso, né, podem ser organizados eventos fora da sessão em horários oportunos para estreitar laços. Então, se você tem de fato essa necessidade, essa ligação com seu irmão da corrente, por que não organizar eventos, né, recreativos ou festivos fora do espaço físico do terreiro? Não, vamos para um rodízio de pizza, vamos fazer um churrasco, vamos. O irmão que gosta de tomar uma cerveja, a gente não tem problema nenhum com isso, né? Só cuidar do excesso. Vamos num barzinho tomar cerveja, não sei o que, então não tem problema nenhum. Isso é até muito importante, porque grande parte das vezes as pessoas estão no mesmo terreiro e não se conhecem. Tem um irmão que está passando fome, você não sabe, ou que está com um problema psicológico, você não sabe, está com um problema conjugal, você não sabe. Então, esses eventos fora terreiro, né, também são muito importantes para que a comunidade se conheça, se conecte e estreite laços, tá? Dirigente não é Deus, tá? O dirigente é mais um ali dentro da corrente. Não deve ser ele encarado como um escolhido de Deus, alguém mais poderoso ou com as entidades mais fortes. Às vezes, né, eu como dirigente posso estar ali na função de guiar aquela casa materialmente e ter um filho de santo que acabou de iniciar, que tem um guia espiritual, um mentor que seja mais evoluído que o mentor que trabalha comigo, por que não? Não é assim que a gente mede mediunidade e espiritualidade, tá? Não é por cargo e função. Cargo, função, quantidade de guia no pescoço, isso aí é coisas materiais, tá? Não é assim que a gente mede grau mediúnico ou grau de importância de pessoas e espíritos, tá? A diferença entre o médium e o dirigente é que a responsabilidade do dirigente é maior e a sua preparação intelectual tem que ser constante. Então você é um guia, você é um mentor, você orienta, você tira dúvida. Então você tem que estar sempre, né, se você estiver na função de dirigente, você não pode parar nunca de ler, de estudar, de ouvir, de conversar, de participar de congressos, de reuniões, nunca. Pegou o médico. O médico, ele passa a vida inteira estudando, pô. Senão o que acontece com ele? Fica desatualizado. Igual agora o TI, né? O TI, a informática, ela está avançando de uma maneira que se o TI não se atualizar, ele fica para trás. Então ele tem que estar o tempo inteiro, nunca acaba o estudo dele, tá? E, né, aqui ó, responsabilidade maior. Então, se o médico da corrente fizer uma besteira, né, a nível que prejudica alguém a nível espiritual, ele vai arcar com uma consequência.
O dirigente, por ter uma responsabilidade maior, qualquer erro que ele cometa, a proporção de cobrança, entre aspas, o termo não é esse, mas só para ficar bem claro, é maior. Por quê? Vamos parafrasear o Homem-Aranha aqui, né? Com grandes poderes, grande responsabilidade. Então, quanto mais alto no grau hierárquico do terreiro tiver o indivíduo, mais responsabilidade ele tem e mais consequências ele vai sofrer em virtude da sua má gestão ou má atuação. Tá? Para ficar bem clarinho aí. Às vezes, a pessoa que conduz a casa tem mais defeitos ou coisas a resgatar que os médios da corrente. Para ficar claro isso aí também. Às vezes a pessoa acha que quem está ali é uma pessoa que é muito iluminada, um escolhido pelo, né, Zeus. E o cara tá cheio de defeito, a mulher tá cheia de defeito. Tá ali justamente para resgatar aqueles karma todo que tá grudado aqui, os macaquinhos que estão grudados nas costas dele. Entende? Então, muita calma na hora de fazer julgamentos e análises. O culto é a Deus, né? Aos orixás, aos guias, às espiritualidades. Esses devem ser sempre louvados, esses devem ser sempre, né, colocados como objeto de louvação. O dirigente é um ser humano, e como ser humano merece o mesmo que todos: carinho, respeito, compreensão, amor, paciência, e principalmente precisa que todos entendam que ele não é perfeito e que ele pode errar como qualquer um da corrente, tá? A primeira coisa que acontece quando o dirigente dá um vacilo é o pessoal querer jogar pedra. Porra, dirigente, ó, ele é ser humano igual qualquer um. Ele não é infalível. É um ser humano. Pode cometer erro, pode ser grosso, pode, né, se enganar, pode trair, pode julgar mal a pessoa. É ser humano, pô. Pode cometer erro. E isso não torna ele menos dirigente. Não torna isso menos merecedor de respeito, a não ser que ele próprio não se respeite, né? Mas os erros, as falhas, os tropeços fazem parte da caminhada de todos nós. Então, funções na casa umbandista: o dirigente, né? Também conhecido como chefe de terreiro, babá, muita gente chama babá, tanto homem quanto mulher, né? Babalorixá, essas terminologias são oriundas aí dos cultos afro-brasileiros, né? Babalorixá se for homem e Alorixá se for mulher, mas a gente vê muito terreiro também utilizando essa terminologia Babalorixá para as mulheres, também que não tem problema nenhum. Vemos também algumas casas chamando de Babalaô, eu coloquei entre parênteses aqui, mas também é de cada um, isso aí não muda nada, né? Só que o Babalaô, na teoria, né, é um sacerdote de Ifá, então não tem nada a ver com orixá, né? O dirigente é a pessoa que está à frente de uma casa umbandista e assume a responsabilidade de ser o líder religioso daquela agremiação. Diversas são as causas pelas quais uma pessoa se torna um dirigente, mas temos que entender que o cargo que ocupa não o torna melhor ou mais digno que ninguém. Ponto. Só com mais responsabilidade. Então, diversas podem ser as formas, né, pelas quais a pessoa se torna dirigente. A pessoa quer ser dirigente, quer ter essa responsabilidade de líder religioso, espiritual. Desculpa. O guia da casa escolheu aquela pessoa para exercer a função. A dirigente da casa escolheu aquela pessoa para exercer aquela função. A comunidade da casa pode ter se reunido e decidido que aquela pessoa se tornasse o líder religioso ali. Então, os motivos, as motivações são as mais diversas, tá? Mãe pequena e pai pequeno, essa é uma expressão que a gente vê também que é muito comum, que seria ali num conceito mais prático, os subcomandantes, né? Quem está logo após a hierarquia ali. Então, em alguns segmentos a gente vê a expressão yaquequerê,
e babá quer querer, né? São os próximos na hierarquia do terreiro. Então, a mãe de santo ficou doente, ou a mãe de santo teve que viajar, o pai de santo teve que, sei lá, viajar a trabalho, a mãe de santo teve que viajar a trabalho, enfim. Quem assume a direção dos trabalhos e a condução daquela comunidade, mãe pequena ou pai pequeno, dependendo aí, né, da hierarquia da casa. Então possuem autoridade dentro do terreiro e, na ausência do pai de santo, da mãe de santo, do sacerdote, estes assumem o comando da casa. Este cargo pode ser ocupado pelo primeiro iniciado na casa, portanto o mais velho. Pode ser assim, pode não ser. O dirigente pode ter um mais velho, mas ele simpatiza mais com outra pessoa, sente mais confiança em outra pessoa, e determina que aquela pessoa se torne aí a mãe pequena, o pai pequeno, não tem problema nenhum, entendeu? A gestão, como eu falei, a casa tem uma hierarquia. A gestão espiritual é do guia-chefe e a gestão material é da sacerdote ou do sacerdote. Desculpa. Pode ser também escolhido um outro filho, que eu falei, que não o primeiro para ocupar a função, por questão de confiança ou de ser alguém da família. Então, dependendo da casa, o pai pequeno ou mãe pequena será o primeiro da lista de sucessão ao cargo de direção da casa, no caso do falecimento do pai ou mãe de santo. Então, teoricamente, isso também vai variar de acordo com cada tradição, tem a mãe pequena, a mãe ou o pai pequeno, dependendo, né, de como vai ser tratado aí, se é o primeiro, se é o de mais confiança, se não é, não sei o quê. Vai ficar aquela lista tríplice ali, né? E quando o primeiro aqui não quiser mais, quiser passar a função por motivo pessoal, por motivo de doença, ou se falecer, teoricamente, o próximo na linha ali, o pai ou a mãe pequena, assumiria o controle, entre aspas, né, a direção daquela casa. Mas lembrando que cada casa é uma casa, cada doutrina é uma doutrina, e cada um pode, né, desempenhar isso aí de uma forma diferente. O Ogã, a gente já tratou, né, lá na parte da musicalidade. Os Ogãs são responsáveis pela condução e organização da curimba no terreiro. Normalmente o Ogã não trabalha com seu guia incorporado, mas não é uma regra, tá? Já que cada casa possui a sua realidade, inclusive no outro módulo eu citei o meu exemplo. Desculpa. É função de grande responsabilidade, já que comanda indiretamente o desenvolvimento da sessão. O mais observado nos terreiros é que existem os ogãs de atabaque e os ogãs de cântico. Em algumas casas a função de ogã, especialmente a de atabaqueiro, é exclusiva de homens, que aos poucos vai se modificando, né? Existe também, aí aqui mais no Molocô, nas, né, tradições mais africanas, a figura do ogã colofé, né, que seria o ogã-chefe, o ogã de confiança do terreiro, tá? Cambono, a palavra cambono ou cambone significa ajudante e é um dos pilares fundamentais dentro da religião umbandista. São os responsáveis em auxiliar as entidades durante suas consultas, além disso, podem acumular funções de acordo com o seu tempo dentro da casa, ou a confiança que o dirigente deposita nele, né, como arriar ou despachar obrigações, limpeza de assentamento e outras funções determinadas de acordo com o dirigente, né? Cada caso é uma realidade. Então, zela pelo bom andamento das consultas, dinamizando-as, facilita o trabalho das entidades, serve como intérprete se a entidade tiver um linguajar um pouquinho mais arcaico, vamos colocar dessa forma, explicando sua mensagem ou recado de uma maneira mais simples. Sua ação é tão importante quanto os demais médiuns, pois não estando incorporado, mesmo não estando incorporado, ele é parte integrante dos trabalhos espirituais. Então ele fica naquela coordenação, organização dos trabalhos. Então ele vai dando esse dinamismo, essa fluidez, para que a sessão não atravanque, não avance noite adentro. Tá? Muito importante, devemos valorizar, são pilares do movimento umbandista e não desmerecer o trabalho do Cambone, muito pelo contrário. Na minha casa, inclusive, perdão, na minha casa, inclusive, todo mundo que entra na corrente, você entrou como iniciante, então você vai aprendendo ali as funções do Cambono e até você entrar
na corrente, na linha de passe, na linha de consulta, você vai atuando, trabalhando como Cambone, tá? Não tem problema nenhum, não tem demérito nenhum, é uma função importantíssima. Iabacê ou Iabacé ou Iabaxé, depende muito da casa, como o pessoal entende, né? E é responsável pelo preparo dos alimentos consagrados e destinados aos orixás. Todos os iniciados podem auxiliá-la, sendo ela a responsável por qualquer falha eventual. Então seria a cozinheira-chefe do terreiro, né? Responsável por preparar as refeições, tanto as refeições ritualísticas, né, para os cultos, para oferendar aos orixás, quanto responsável pelas refeições em período de festa, né? A gente sabe, às vezes tem a feijoada do Ogum, aí vai fazer lá a comida para o Ogum mesmo, para ofertar ao santo, né? Dentro da vasilha de louça, ou do alguidar, enfim, vai preparar todo aquele prato para entregar pro orixá e vai ter aquela comida que vai ser preparada pro assistente. Ela também, ou ele, né? Normalmente mulher, é responsável direta por isso aí, tá? Também não é um termo muito comum nos terreiros de Umbanda, né? A gente vê isso aí mais nas nações e nos terreiros que tem uma fundamentação mais africanista, mas existe, né? E tem que ser de conhecimento geral isso aí. Ela deve estar em todos os eventos do terreiro, já que é ela quem prepara toda a comida sagrada, com a função de separar ingredientes, conhecer as receitas, o modo de arrear, né, de colocar lá, de oferendar para o orixá, e é também conhecida como a cozinheira do axé, né, porque a gente sabe, ou a gente vai ver no próximo módulo, no módulo futuro, que essa comida do santo também é portadora, movimentadora da energia, né, para né, dos orixás, para os orixás e dos orixás, né, porque essa troca energética é uma via de mão dupla. Outra função também que é muito difícil de você ver, pelo menos com essa nomenclatura dentro de uma casa umbandista, que é o Babalossan, Babalossani ou Olossan, é a pessoa encarregada de colher as ervas. Às vezes a gente até vai ter um cargo, uma pessoa responsável por isso na casa, mas não com esse nome, tá? Para exercer o cargo, a pessoa precisa de muitos anos de dedicação de aprendizado, né? Como a gente falou, conteúdo de erva, infinitas as qualidades e características e finalidades das ervas, frutos, raízes. Então, muitos anos de preparo. É um camarada também que vai passar a vida inteira aí estudando, catalogando para poder desenvolver da melhor maneira possível a sua atividade. Então, para exercer o cargo, a pessoa precisa de muitos anos de dedicação e aprendizado, ter memória privilegiada para guardar os nomes das plantas, formato, hora de colheita, cantiga, segredo, efeito, aplicações, né? E normalmente essa função é dada a um filho de Ossan, a um Ogã, ou o próprio, né, dirigente a executa. No candomblé, o médico que exerce essa função não incorpora. Aqui fala que normalmente é dado um filho de Ossan. Então, na Umbanda, dificilmente você vai ver o Ossan como pai de cabeça de alguém. Como eu falei, eu não posso falar por toda a Umbanda, porque eu não represento toda a Umbanda, ninguém representa toda a Umbanda. Mas, pelo menos nos terreiros que eu vi, eu já vi Ossan ser cultuado, o orixá Ossan, mas não como orixá de cabeça, né? Essa aqui é uma outra terminologia ou função que dificilmente você vê na Umbanda. Você vê, mas é mais fácil você encontrar no Candomblé, que seria a Eked. A Eked seria um correspondente feminino do Ogã, vamos colocar dessa forma. Não é isso, porque eu não gosto desses correspondentes, mas em funções ela praticamente desempenha as mesmas funções, tá? É encontrado em muitas casas umbandistas o cargo de Eked, Adioye ou Makota. Makota, se eu não me engano, é muito presente no Omolocô, esse termo. É uma função de segmento feminino de grande valor. Ela é a zeladora dos orixás, é o equivalente feminino dos ogãs.
teoricamente não entram em transe, né? Não incorporam seus guias e mentores e possuem grande relevância para o culto, né? Pelas tarefas que desempenham. Então, lembrando que a incorporação não é o foco da Umbanda, e sim a caridade. Então, muita gente fica nessa ânsia ou nessa guerrinha de que achar que a mediunidade é melhor porque incorpora, o outro não incorpora, e não tem nada a ver isso aí, tá? Tem nada a ver isso aí. O que vai determinar sua evolução espiritual, mediúnica, não é se você incorpora ou não, tá? Então vamos desapegar disso aí. Função extremamente importante, assim como é a função do Cambone, tá? Aqui eu botei Ogã, mas não é Ogã, tá? É Cambone. Equivalente em funções, tá? Então zela pelo limpeza, pela preparação, pela coordenação, né? Então, teoricamente, né? Isso é uma visão que eu tenho, eu posso estar equivocado e se o pessoal tiver uma opinião diferente pode colocar embaixo, né? Que a EQED seriam as meninas, né? Mulheres, enfim, que fazem esse trabalho de coordenação, de emprego, de asseio, e o Cambone seriam os meninos ou homens que fazem esse mesmo. A função é a mesma e, teoricamente, a gente teria nomenclaturas diferentes em virtude do gênero. Tá? Médios de trabalho são aqueles que foram preparados pelo guia-chefe para dar consulta, passes, fazer os atendimentos dos consulentes. Geralmente o médium passa a ser de trabalho depois de muitos anos de preparo e confirmações. Após as entidades riscarem o ponto, darem seu nome, são aqueles que já passaram por todas as etapas iniciais de sua casa e estão aptos a trabalhar, dar passe e consulta. Então, dentro da liturgia da casa onde eu fazia parte, é o terceiro grau de iniciações. Quando você faz o terceiro grau de iniciações, você está apto a trabalhar dentro da corrente mediúnica. Médio em desenvolvimento são os médios que ainda estão desenvolvendo seus guias, ou seja, ainda não estão bem firmes para dar consulta, suas entidades ainda não fizeram a identificação, não falaram o seu nome simbólico, né? Nem falaram, nem riscaram o seu ponto, que seria uma representação gráfica do seu nome simbólico ou do campo onde atua, né? Estão se acostumando com a energia de seus guias e mentores e, dependendo da firmeza, alguns já trabalham na linha de passe de seus terreiros. Então, dentro da minha casa, esse é o grau 2, segundo grau, dentro, né, daquela sequência de iniciações. Nesse grau aqui, o médium que se sentir confiante, ele já pode ingressar na linha de passes e trabalhar com o passe mediúnico. Médios iniciantes, né, são todos que entram recentemente no terreiro, são aqueles que entraram recentemente no terreiro e ainda estão aprendendo, estão iniciando seu desenvolvimento. Devem passar por todas as etapas de educação mediúnica de sua casa, através do conhecimento teórico e prático, para que o iniciado desenvolva senso crítico de sua religião e desenvolva uma consciência umbandista e uma fé raciocinada. Então é o camarada que acabou de entrar, caiu de paraquedas, não sabe o que é o que, não sabe por que bate cabeça, não sabe por que risca um ponto, o que é uma toalha, o que é uma guia. Ele está entrando agora no movimento e ele vai ser iniciado, ele vai ser preparado, ele vai ser fundamentado dentro da doutrina daquela casa específica. Em alguns terreiros você vai encontrar a expressão terreiros umbandistas, mas expressão que é mais de terreiro candomblecista, de nação, mais africanista, que é a expressão Abian, né? Você vai ver que o Abian, que é o noviço, e depois e vai encontrar também a expressão Iaú, né? Que teoricamente aí é uma sequência, né? O Abian entrou e tal, aí fez a sua iniciação, aí virou Iaú, aí passou 7 anos, tomou a obrigação, virou Ebome. A gente pode encontrar isso aí também dentro de casas umbandistas, eu sei que existem essas especificidades e essas nomenclaturas aí, mas eu acredito, pelas casas que eu frequentei, não ser tão comuns assim, né? Acho que em linhagens onde a presença
de matriz africana seja maior. Lá na tenda do Mirim, na Escola da Vida, o pessoal do primado, ele já tem outras nomenclaturas completamente diferentes e cargos completamente diferentes, né? Chefe de terreiro, comandante-chefe de terreiro, subcomandante-chefe de terreiro, né? Aí tem as nomenclaturas indígenas também lá, Murubixaba, não sei o quê. Então, para ver que a diversidade até de nomenclatura para designar função ou cargo também existe. Encontramos diversas funções que variam muito de templo para templo, né? Como samba, transa, ebome, iaô, entre outras, né? Então, a gente vai encontrar as mais diversas nomenclaturas para as mais diversas funções. Como já dissemos, várias vezes a diversidade umbandista permite isso e não cabe a ninguém determinar como cada casa deve definir sua hierarquia. Como já ficou evidenciado, função ou cargo serve para controlar e dividir as atividades do terreiro e contribuir para a manutenção da disciplina e do respeito para que a casa consiga desenvolver a caridade da melhor forma. Cargo ou função não é para envaidecer ninguém. Pelo contrário, isso deve ficar claro. Então o ego ele tem que ficar sempre de lado. Quando você recebe uma função na casa, uma função... Isso aqui porque eu só falei de funções litúrgicas, eu não falei de funções administrativas, né? Porque a casa também tem presidente, tem secretário, tem tesoureiro, tem, né? Então, quando você receber um cargo, uma função dentro do terreiro, aquilo ali não tem que servir para você colocar sua vaidade para fora, para você deixar seu ego tomar conta de você, pelo contrário. Quando você recebe a função, aí que a humildade tem que falar mais alto e você tem que se comportar de maneira compatível ao cargo ou função que você tem que desempenhar. Com maturidade, com responsabilidade, tentando identificar os problemas, não só tentando identificar os problemas, tentando sanar os problemas. É assim que a comunidade ela agrega e ela se expande, tá? Quanto mais você achar que aquela função gira em torno de você, pior você vai ser no desempenho daquela atividade para a qual você foi designado. A função que você exerce, ela deve servir, né? Ela tem a finalidade de servir aquela comunidade religiosa. Servir. Servir. Concluindo, a nomenclatura de cargos ou funções dentro das casas umbandistas vai variar de acordo com quais influências e raízes, matrizes aquele terreiro possui. O mais importante a aprender aqui é que a disciplina e o respeito são extremamente importantes e necessários dentro de uma casa umbandista. Aquele que está responsável por cobrar essa disciplina deve ser respeitado. Segundo, ninguém é melhor que ninguém. Quanto maior ou mais importante o cargo na casa, mais humilde e simples deve ser o médium. O terreiro é um foco de luz aqui na Terra e nós somos responsáveis por manter essa chama acesa. Para isso, devemos empregar todos os esforços possíveis para que o amor de Deus, por meio de nós, né, flua e alcance o máximo possível de pessoas. Então, cargo, funções e não é para a vaidade do indivíduo, tá? Se o indivíduo recebe um cargo, uma função, é porque ele é digno, é merecedor de confiança. Então, ele tem que usar essa confiança da qual ele foi merecedor para poder ajudar a sua comunidade a resolver, né, os problemas que surgem durante o dia a dia e propor soluções, medidas para otimizar os trabalhos. Show? Vamos lá.